Eu sou Shirley Freitas, educadora financeira e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje estou muito feliz porque essa energia contagiante, desse lugar e uma pessoa muito talentosa que eu tive a oportunidade de conhecer é a nossa entrevistada de hoje. Sônia Martins, um prazer imenso ter te conhecido. Prazer imenso, Kendi. Que bom, muito né? Feliz mesmo. Eu também. Eu estou particularmente feliz recebendo o Kendi aqui hoje, e ele fala da energia do lugar, mas trouxe uma energia muito boa também. E é toda essa disciplina, né? Em 15 minutos de conversa ele já ensinou muita coisa aqui pra gente. Por exemplo, como aproveitar os minutos de uma hora, né? Isso, perfeito. Sônia, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho sobre a sua trajetória. Kendi, você sabe que eu sou muito audaciosa, né? Eu nasci no interior, então eu costumo dizer assim, que eu tinha todo um histórico, né, para ter construído uma família muito cedo. Eu sou filha de pais muito simples, mas eu já tinha, assim, já na adolescência, eu tinha o objetivo de fazer um curso superior, né? Então isso já faz um tempo, com 17 anos, eu fui recepcionista de uma escola de inglês, que não tinha marca ainda. E essa escola de inglês foi vendida para a Rede Fisk na época. E eu ouvi um dos donos que comprou que tinha uma escola próxima a Piracicaba que não tinha dono e que eles iam vender, que era só uma sala de aula. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim para o meu pai, eu preciso ir no cartório porque eu preciso me emancipar. E ele, o corajoso, o desavisado, na mesma tarde foi comigo ao cartório e assim eu me emancipei. E aos 17 anos e meio eu tive meu primeiro negócio e aos 18 eu tive minha primeira falência. Valeu a experiência. Mas já valeu a experiência. Então eu sempre tive um espírito muito empreendedor. Então até a vontade de fazer um curso superior, e hoje em dia eu costumo dizer assim, para o pessoal mais jovem, o acesso hoje é muito maior. Sim, né? Então, você aprende o que você quiser com o recurso que você tiver, o que é diferente de alguns anos atrás. E assim me formei em economia, tive 2 franquias de ensino em inglês, e depois fui vítima de um dos muitos planos econômicos que esse país teve. Retornei em Piracicaba em 2004, cursando economia, e comecei a trabalhar. Fiz estágio na Caixa Econômica, fiz estágio no Banespa, e eu me lembro que no Banespa eu cheguei a passar num concurso. Mas aí eu olhei em volta e falei, não é isso que eu quero para mim. Quero um pouquinho mais de desafio. Em alguns momentos já me arrependi, né? Porque tem aquela carreira sólida, tranquila e tal, mas enfim. E aí continuei trabalhando e estudando, até que eu cheguei em São Paulo em 2000. Cheguei em São Paulo também por um problema, e eu costumo dizer que fiz desse limão uma limonada, né? Porque eu vinha da área de treinamento, de capacitação, gosto muito dessa área, de ensinar, de falar, enfim. E aí nasceu uma agência, né? O meu sócio é jornalista e na época trabalhava numa emissora de televisão, e eu vi, assim, a parte que eu tinha, se eu juntasse com o conhecimento dele, tanto técnico como de relacionamento, poderia surgir um negócio. E assim surgiu uma agência de comunicação. Começamos com assessoria de imprensa, de novo com muita audácia, porque na época também já emendamos como programa no canal comunitário, mas isso eu já estou falando de coisas de 20 anos atrás, né, quando o canal comunitário surgiu, enfim. Sim. E aí começa essa trajetória na área de comunicação. Então nós temos uma agência que se chama RS Press, hoje já numa conversão de marca, né, só para RS. E esse espaço que você vê aqui, na verdade ele reúne, eu acho que assim, eu costumo dizer que se eu abrir, né, a minha malinha, ele reúne muito dessa bagagem.
reúne muito de treinamento, reúne muito de atendimento, de conversar com pessoas, de promover relacionamentos. Estávamos conversando agora há pouco, né, e você falou muito disso, né, de conectar pessoas e tal. Acolhimento. Eu acho que, não mudando, né, a nossa rota aqui do nosso assunto, mas hoje é quase que impossível falar sobre qualquer coisa, desconsiderando o período que nós vivemos e passamos agora, né, nos últimos 2 anos, Sim. que eu acho que a palavra-chave é essa mesmo, de acolhimento. Acolhimento de ideias, acolhimento, hospitalidade, né? E esse espaço se chama Usina, e já fui também porque usina, né? É a ideia de usinar mesmo. Né? Usina de ideias. Usina de ideias, usina de projetos, usina de sonhos, por que não? Né? Perfeito. Então a gente tem um slogan, né, que é sempre espaço. Então a gente chama para isso mesmo. Traga seu projeto, traga sua ideia e vamos usinar juntos, né? Num conceito de collab, que eu acho que tem a ver com acolhimento também. Nós temos muitos profissionais bons, capacitados em suas áreas que muitas vezes não têm a oportunidade de mostrar isso, né? E aí a gente entra em outras questões, né? Ter um negócio nesse país é cada vez mais complexo, né? E de novo vamos lembrar. Mas trazendo assim, né, para a ideia desse espaço mesmo, seria a princípio só a sede da agência, mas já com algumas alterações, não só um espaço físico, alguns espaços que você vê que já era para receber pessoas, ideias, clientes e parceiros, e a pandemia mudou um pouco isso. A pandemia muda um pouco isso quando eu já estava na reta final da obra, né? Costumo dizer que eu adoro uma obra, adoro um pé na areia ali da praia, né? Eu adoro, aquela que adora passear na Leroy Merlin, na Telhanor, sempre ter alguma novidade. Mas aí começou, né? Não pode ter espaço fechado, as salas têm que ser abertas, porque tem que ser ventilado e tal. E aí eu já comecei a mudar um pouco a coisa na minha cabeça também. Porque nós temos um grupo de colaboradores em home office até hoje. Muitos, confesso para você que eu tinha essa resistência, mas não faz sentido hoje, depender da função, você tirar a pessoa da casa dela e ela ficar no transporte. Estamos em São Paulo, né? Sim. 3 horas do dia, às vezes 4 horas, né, entre ir e vir, para fazer a mesma coisa que ela faria da casa dela numa outra circunstância. Sim. Eu acho que essa é uma das coisas que veio para ficar, mudou, né? E aí vem aquela frase poética, né? Não seremos os mesmos. Verdade. Não tem como ser, né? Sim, mas ainda bem que a internet melhorou. Sim. O acesso a... Eu acho que a internet melhorou tecnicamente e muitos grupos se abriram para isso. Porque eu tinha alguns colaboradores falando, você é contra a gente trabalhar em casa. Gente, não é isso. Do outro lado da linha tem um cliente. E os clientes também passaram a entender que é possível conversar à distância, que é possível receber um documento. Muitos não aceitavam isso também. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Mas retomando aqui, então aí houve uma mudança no projeto arquitetônico, inclusive. Você pode ver, né, as salas são abertas, os espaços são abertos. E novas ideias surgiram. E aí faz muito parte da minha característica, dessa inquietude, né, de querer sempre mais. E surge a usina, então estamos aqui totalmente abertos, né, e acho que essa abertura tem enriquecido muito o nosso relacionamento. Porque é tão bom ouvir, né? Eu acho que quando a gente... Eu digo assim, quando a gente fala, a gente ouve. E quando a gente ouve de verdade, não escuta só, como enriquece. Então as pessoas passam por aqui, têm ideias, contribuem com as nossas ideias. E estamos aqui trabalhando, né, positivamente, assim, olhando os caminhos que têm surgido, muita coisa interessante tem acontecido por aqui. A agência continua e é muito interessante porque tem essa conexão. Então, às vezes, de um projeto que surge aqui no Usina, nós demandamos trabalho da agência. Perfeito. Então, as coisas
se consolidam, né? Então aqui, hoje a gente pode receber um treinamento, nós temos o auditório para isso, temos o auditório também que tem possibilidade de fazer uma transmissão, então podemos receber um evento híbrido, temos espaço aqui, já temos parceiro produzindo seus podcasts aqui, né? Então as coisas estão realmente acontecendo, né? E é isso, acho que é se manter positivo, se manter aberto a ouvir, né? Aprender sempre, que eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em ter a coragem de falar, eu não sei isso, preciso aprender isso, que é coragem, né? Verdade. Essa coragem é importante, porque às vezes a gente está numa moda de conversa e se sente inibido por não saber de determinado assunto. E acho que quando você fala, opa, nunca ouvi falar disso, você tem a oportunidade de aprender sobre aquilo. Exatamente. Então, assim, é essa abertura que eu quero nesse espaço, sabe? Esse acolhimento. Tem pessoas acreditando muito nesse negócio, né? Tem nosso fotógrafo oficial ali, ó, que não está aparecendo na câmera, né? Que é meu parceiro nesse negócio, Perfeito. o Valentim. Todos os desafios do dia a dia. Okay. Quem não tem? É verdade. Ô Sônia, mas você pensou nesse espaço aqui, eu até, a primeira impressão que eu tive, que você era uma arquiteta. Tá? E depois, acrescido de design de interiores, e aí o Feng Shui, e um monte de coisa, porque você conseguiu trazer aqui para esse espaço uma magnitude extraordinária. Então, plantas naturais, você tem a luz natural, você tem energia maravilhosa em tudo que você conectou aqui. Então, olha, você realmente é a pessoa daquelas que a gente tem que aplaudir. Obrigada, Kendi. Kendi, tem uma situação, assim, a minha mãe foi uma pessoa muito criativa, muito, descendentes de italianos. Então a minha mãe era aquela pessoa que no dia das mães, assim, às vezes eu falava pro meu irmão, o que nós vamos dar? Uma vez ele falou, dá um torno para ela. Porque ela já tem chave de fenda, ela já tem martelo, ela já tem... Então minha mãe realmente transformava, assim, eu cresci nesse ambiente, né? E eu sou muito, às vezes até chata, muito meticulosa, assim, eu gosto de fazer as coisas de fato. Né? Mas você faz com qualidade. Que bom que você percebe isso, né? Eu realmente tenho muito carinho pelas coisas que eu cuido, né? Às vezes eu cuido até no extremo. Eu gosto muito mesmo de olhar, de prestar atenção e de ter esse carinho pelas coisas. Então aqui é um espaço onde realmente eu chego, às vezes não, né? Com muitas coisas para resolver, mas tomando cuidado se tem uma planta, se está limpo, né? E eu gosto, eu acho que, não sei se eu terei tempo nessa passagem ainda de ser uma arquiteta de verdade, mas eu confesso para você que é uma coisa que eu gostaria de fazer mesmo. E de fato aqui você pode ver os tijolos, todos são da casa, nós não descartamos um tijolo sequer. Foi uma obra com muito pouco descarte, né? E foi um processo. Eu digo assim para você, me levou muita energia, né? Mas eu sempre olho assim e falo, valeu a pena. As pessoas gostam de estar aqui, gostam de vir aqui. E eu faço questão mesmo que elas percebam que não é um lugar... Eu digo assim, Kendi, até para quem vem trabalhar comigo, encontrará aqui exatamente o que vem buscar. Então, é o que a gente encontra. Sim, a lei do retorno. É o que encontramos, né? Então, realmente, eu cuido com muito carinho, com muita atenção, de tudo que é precioso para mim. Perfeito. Sabe? De tudo que é precioso para mim. Sabe aquela máxima, fazer o bem sem olhar a quem? Sim. Eu acho que é um grande aprendizado também. Fico feliz quando alguém como você diz, Sônia, e você chegou lá na Copa e falou assim, eu percebi energia na entrada. Né? Sim. Então, logo na entrada, nós temos lá
sei se você reparou na recepção, na gravura que eu trouxe da África, ainda quando o prédio estava pronto, né? E eu comprei isso de uma pessoa maravilhosa, na rua, sabe? E conversando com ela, eu falei, não, isso vai ficar na entrada. E eu, isso é tudo isso. Eu percebi, realmente. É tudo isso. E eu vou te contar um segredo também, eu sou meio caçambê. Então, assim, eu adoro transformar, sabe? Você vê uma coisa que a princípio não vai ser mais útil, mas um dia será. Então, acho que tudo isso ajuda muito e me faz bem. Perfeito. Me ocupa um tempão danado, mas me faz bem. Sim, não, isso aqui é realmente maravilhoso. Sônia, nós estamos aí nos Santinais, tá? Eu quero me encontrar muitas vezes com você. Eu também, Kendi. Porque eu te diria o seguinte, são pessoas como você que fazem desse mundo um lugar gostoso para se viver. Poxa, Kendi, assim, eu choro, olha que eu sou chorona. Quem me conhece sabe que eu choro fácil. Kendi, eu acho que assim, você tem uma... Primeiro, a tua mala é pesada, né? Que a gente estava falando lá embaixo. Uma bagagem incrível, de coração. Obrigada por ter vindo. A gente já tentou alguns contatos, né? Não conseguiu, e tempo e tal. Fiquei muito feliz de te encontrar essa manhã. Acho que é um presente de verdade. Venha sempre, venha muito. Quero que o teu programa também tenha muito sucesso. E vem aqui, vem fazer teu programa daqui, vem ensinar aqui com a gente, tá bom? Sucesso para você também e de coração, obrigada por essa energia, por me ensinar tanto em tão pouco tempo. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica e talentosa Sônia Martins, que eu passei a ser um grande admirador, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.